Tem algumas discussões que me cansam, viu? Meu Deus, a maioria delas, inclusive. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canalzinho, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, né? Você tem que demonstrar o que você está sentindo no vídeo. Então assim, gostou? Like, não gostou? Dislike. Mas não fazer nada é complicado. Fala moçada, beleza? Eu tô aqui para falar de novo da GoUp, porque meu irmão, os caras chegaram com o pé na porta. Além de oferecer a Netflix dos cursos de futebol, eles agora viraram o LinkedIn dos cursos de futebol. Sim, você entra na GoUp, tem acesso a uma porção de assuntos diferentes, de vários mercados diferentes dentro do futebol e ainda consegue entrar num banco de dados para criar um grande network. Então você corre o ótimo risco de sair com mais conhecimento e com uma oportunidade de trabalho. Então, de fato, a GoUp é a inovação do começo ao fim, a Netflix dos cursos de futebol. E tem para todas as áreas: psicologia, parte técnica, parte tática, parte de gestão, parte de negócios. São mais de 50 cursos, fora os eventos ao vivo, e tem mais gente chegando. Portanto, acesse a GoUp, o link está na descrição do vídeo, você cai direto lá, já faz o seu cadastro e aí depois, meu chapa, é só ser feliz e trabalhar com futebol. Não deu certo você ser jogador? Não tem problema. Você pode cair no meio do futebol fazendo outra coisa. Beleza? Nós estamos juntos. Um abraço. Seguinte, esses dias estava eu vendo uma discussão no Bem Amigos sobre o título do Bayern de Munique na Liga dos Campeões. E aí levantaram uma bola de que o futebol está coletivo demais, e acho que esse levantamento de bola foi até ruim, falando como se fosse algo negativo, mas historicamente o jogo é coletivo e sempre foi, e que a era dos super craques estaria chegando ao fim. Bem, todo mundo sabe das minhas posições aqui, e para mim esse é um discurso que se repete. E se você for mergulhar na história, você vai ver que o discurso não faz sentido nenhum, porque ao longo de toda a história, o jogo sempre foi uma evolução de respostas táticas e estratégicas para elevar o potencial individual dos jogadores, ou para conseguir barrar o melhor que os outros times individualmente estavam impondo. Então o futebol, historicamente, já falei isso várias vezes, é uma eterna busca por respostas. Então, desde os primórdios até hoje, você sempre vai ter impactos táticos em cima da coletividade e em cima automaticamente da individualidade. Grandes revoluções na história do jogo, elas se deram em cima de comportamentos coletivos para gerar melhoras individuais. E todos os fora de série, foram beneficiados por isso. Desde o Cruyff na Holanda de 74, com um time altamente intenso e trocando de posição, e como ele era um cara que se beneficiava muito disso, ele virou o ícone de uma coletividade, mas nunca deixou de ser avaliado como craque por causa disso. A mesma coisa valeu para a seleção de 70, que você arrumou um jeito de conseguir colocar 5 caras fora de série juntos no mesmo time, cumprindo funções táticas diferentes, porém todos fazendo o seu melhor. O Gerson fez a sua melhor Copa, o Rivelino a mesma coisa, Jairzinho nem se fala, Tostão a mesma coisa, e o Pelé, sim, o Pelé fez a sua melhor Copa, a Copa em que ele tinha os melhores companheiros ofensivos possíveis e que ele, tática e fisicamente, executou um papel que potencializou todos os seus números e todos os seus desempenhos individuais. Portanto, essa história de falar que o futebol está ficando coletivo não é verdade, porque coletivo ele sempre foi, e desde a primeira alteração de esquema tático lá atrás, quando você tem lá o 2-3-5, que é o primórdio da tática um pouco mais rebuscada, você já tem ali uma busca por soluções coletivas, que obviamente o coletivo acaba sendo decidido num lance individual, porque é um cara que vai fazer o gol, é um cara que vai dar o passe, finalizando toda uma engrenagem coletiva. Então, assim, esse papo de que o futebol está ficando coletivo e que os super craques estão acabando, esse papo ele é repetido, mas ele não é verdadeiro, porque o Bayern de Munique, que é extremamente coletivo, tem vários caras fora de série. Todos esses caras foram fundamentais para a engrenagem funcionar de uma maneira maravilhosa, mas dificilmente você vai ter grandes engrenagens feitas com jogadores medíocres. Todos eles vão precisar executar os seus fundamentos muito bem, cada vez mais rápido, cada vez mais intenso, para que a máquina funcione. Mas a máquina é feita por peças. E se a gente imaginar e quiser projetar isso para, falar de um carro, nenhum carro luxuoso é feito de peças vagabundas.
O carro luxuoso tem o melhor do melhor do melhor na sua engrenagem para conseguir brilhar individualmente, mas você tem um todo. Então você olha o Bayern de Munique hoje, o Bayern de Munique é feito de peças maravilhosas. Quando você fala dos super craques, nenhum deles jogou em engrenagem ruim. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, nem Zico, nem Pelé, nem Beckenbauer, nem Cruyff, nem ninguém. Todos tiveram ao seu redor uma engrenagem maravilhosa, incluindo, recentemente, Cristiano Ronaldo do Real Madrid, Messi no Barcelona. Não tinha um bando de jogadores que não sabiam o que fazer ao redor deles. A tática e a estratégia estavam ali para potencializar o que esses caras tinham de melhor. E o que eles tinham de melhor também potencializava o coletivo. Porque quando você tem toda uma jogada feita para o Cristiano executar, se é um atacante pior, ela ia ser mal executada e talvez não terminasse num gol de título. A mesma coisa vale para o Messi, que sempre foi um cara que pensa e finaliza o jogo, mas se ele pensa o jogo e assiste um cara ruim, a assistência dele não vai para a estatística. A mesma coisa vale se ele recebe um passe e não transforma em gol, a engrenagem como um todo não vai ganhar um campeonato. Então eu acho um discurso muito romantizado e completamente desconectado da realidade, você, achar que os super craques estão acabando. Isso não é verdade, porque eu sempre reforço isso aqui, não custa nada falar de novo, o talento continua sendo produzido e muito bem elaborado e treinado, com as maiores tecnologias que o futebol já teve. E a história do futebol está ficando muito coletivo, também não procede porque você tem historicamente grandes coletividades com grandes trabalhos técnicos. Eu sempre falo disso e tenho falado isso no curso que eu dou para os alunos do Assista Futebol como um Profissional, que em breve terá uma segunda turma, provavelmente a partir de outubro, que você vê as evoluções e, por exemplo, a influência que técnicos húngaros ou técnicos estrangeiros tiveram na seleção brasileira de 58, 62 e na seleção de 70, que jogava num 4-2-4 que taticamente só potencializou todos os indivíduos, incluindo o Nilton Santos, que foi um lateral revolucionário, fazendo apoio, fazendo ultrapassagem. Ele tinha muito talento e, taticamente, o seu talento só fazia com que o time jogasse mais. A mesma coisa vale para 62, a mesma coisa vale para 1970. E um Brasil que, em algum momento da história, foi o bobo. Quando a gente fala, tinham os bobos no futebol, nós já fomos esses aí. Nos anos 20, nos anos 30, a gente estava aprendendo com uruguaios, com argentinos, depois aprendemos com húngaros que vieram e treinaram muito bem, por sinal, times no Brasil como o Flamengo, e às vezes as pessoas esquecem isso, e o impacto daquele sistema, o impacto daquele equilíbrio entre os setores acabou fazendo com que o Brasil de 58, 62 e 70 ganhasse o que ganhou. Outra coisa sobre o Brasil de 70, o Brasil de 70 ele atacava com 6 e defendia com 6, e em vários momentos tinha todos os jogadores atrás da linha da bola, incluindo o Pelé. Então essa história de achar que antigamente os craques não tinham funções e não executavam papéis em campo é um desconhecimento histórico, porque eles exerciam, eles executavam e todos esses papéis eram fundamentais para o coletivo. O futebol sempre foi coletivo e quando ele foi menos coletivo, vieram as primeiras revoluções. Quando você tinha lá, você já chegou a ter um time com 8 atacantes. Só que isso era completamente desequilibrado. Quando os times começaram a trocar ideia e a jogar uns com os outros cada vez mais, inclusive viajando para outros países, é óbvio que esse sistema com 8 atacantes ou com 7 atacantes não ia se sustentar. E os treinadores foram pensando e tirando. Vamos botar uma figurinha aqui, passou a ter 6 atacantes. Depois tira mais um e joga para o meio, passou a ter 5 atacantes. Foi quando surgiu o 2-3-5, o primeiro grande sistema tático da história. E a evolução vai seguindo. Você vai reposicionando as pecinhas aqui e acolá para dar equilíbrio para a coletividade e fazer esse time ganhar e jogar cada vez melhor. Então não caia nesse papo de que não existem mais os super craques, isso não procede, e que o futebol está ficando coletivo demais, também é um erro histórico, porque, repito e reforço, sempre foi um jogo coletivo. Ainda bem, quanto melhor o coletivo, mais os craques ou os grandes jogadores vão aparecer. Beleza? É nóis, tamo junto, valeu pela audiência, ative a notificação, se inscreve no canal antes e espalhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Beleza? É nóis, tamo junto, até a próxima.